Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião pela sua TV Web Estado. O meu entrevistado de hoje é o professor Ilailson Araújo. Ele é o vice-diretor de Planejamento Estratégico do Conselho Federal de Administração. Professor, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, para conversarmos um pouco mais sobre o que é o Conselho Federal de Administração, o que é a carreira de administrador e de tecnólogo, que agora está completando 50 anos. Mas antes, as nossas câmeras, os nossos microfones estão à sua inteira disposição para saudar os nossos internautas. Isso. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês. A casa sempre me acolheu com muito carinho e hoje eu estou com a felicidade extraordinária que nós estamos entrando nas dependências do jornal, onde se comemora 79 anos de vivência de trabalho. Um felizardo, né? Não tenha dúvida, é o sentimento que eu tenho. Professor, estamos comemorando agora 50 anos, né, da formação da carreira de administrador e tecnólogos. Isso. Né? O que é essa data para o senhor? Bom, essa data é muito significativa para mim por vários motivos. Um deles em especial é que a lei que criou a profissão de administração, que é 4.769, foi feita por um cearense chamado Wilson Gonçalves. Foi deputado estadual, foi vice-governador, foi senador da República e um homem que tinha uma vinculação muito estreita com a minha família, que era primo do meu pai. E quando a lei foi sancionada pelo presidente Castelo Branco, ele veio a Fortaleza e me chamou e disse: você vai fazer parte do grupo que vai regulamentar essa lei. São 7 pessoas, um será você. Eu muito preocupado, porque eu era um menino na época, meu Deus, o que é que eu vou fazer lá e como eu vou me envolver nessa história todinha. E nessa oportunidade, por conta dessa missão, eu passei a ter a identidade profissional dentro dos 12.300 e tantos atuais registrados no Conselho, a identidade número 1. Então eu tenho esses 2 pontos, por isso é que eu disse, eu fico muito feliz em estar vendo, acontecendo e participando e me envolvendo nisso, porque na realidade eu fiz a profissão. Isso era o que eu ia te perguntar agora. Como está hoje a profissão de administrador de empresas, a profissão de tecnólogos e qual a diferença, a grande diferença entre as duas categorias? Eu diria, não sei se na realidade os meus colegas concordam, eu acho que nós estamos ainda como administradores na sociedade distante das expectativas que ela merece, o que ela deseja. E na realidade o país hoje está envolto numa situação complexa, de uma situação muito complicada em termos de alternativa de saída por falta de uma gestão. A gestão para nós, dentro da concepção normal, primeiro, é como se fosse o comandante de uma aeronave que decola em direção a alguma posição. E a outra imagem é do maestro, em que você tem, naturalmente, o maestro tem diante de si os naipes de instrumentos, ele tem uma referência que são as partituras, tem um tema central, e sem dar uma palavra, sem fazer gesticulações maiores, a não ser nos ensaios, ele rege e a plateia ovaciona. Quer dizer, o que é o administrador, o que é o gestor? É aquele cara que determina prioridades, estabelece rumos, envolve, seduz as pessoas, fazendo-as comprometidas com o trabalho. Será que não é isso que, de repente, faz com que o dono de uma empresa ele pense 2 vezes ao contratar um administrador exclusivamente? Acho que sim. Ele olha e diz: bom, tem o meu capital, tem a minha empresa, tem aqui às vezes a minha família, como é que eu vou fazer? Claro. 2, as pessoas administradoras precisam se preparar para serem insinuantes e, na realidade, se postarem como um profissional. E não, naturalmente, admitir aquelas coisas que eu acho um absurdo, que são os programas de trainee. Eu sou contratado, sou contratado para ir aprender. Não, que faculdade é essa? Que não me deu a chance de chegar e dizer: vamos fazer isso, aquilo outro. Sem determinismo, sem zoada, sem bater em mesa, sem nada, porque isso não resolve coisa nenhuma. Claro. Então, o que é preciso é que, primeiro, as empresas comecem a participar mais do processo de educação. Eu, inclusive, como fui professor vários anos na minha vida, eu levava os meus colegas, dono de empresa, para dentro da sala de aula.
para ele participar, meter lá, fazer e acontecer. Alguns tinham havia essas coisas com uma situação horrenda, falar de público e essa coisa toda. Outros achavam fantástico, porque tinham a oportunidade de interagir com essa massa de profissionais que tem e que dominam uma quantidade enorme de tecnologia que tem aí. E hoje, com as mídias sociais, meu Deus do céu, você tem coisas fantásticas em estratégia, em competitividade, em produtividade, que são coisas que estão no dia a dia. São partes que se devem juntar para ter um todo que eu chamaria de formação das pessoas. Então, você faz um vestibular, tem uma faculdade, coloca um professor que, às vezes, não conhece. Então, na verdade, o que nós sentimos aqui é que as nossas empresas estão longe desse processo. E segundo, nós não estamos fazendo muita coisa para reverter essa situação. O que é o tecnólogo? É um profissional formado em administração, com prazo curso com prazo de 2 anos e voltado somente para uma área de concentração. Que é diferente do administrador dos 4 anos, exatamente. Que ele tem uma abrangência que ele pode ser muito maior. Exatamente. Ele é a abertura geral, ele olha, né, no sentido horizontal, que é que a gente recomenda. E o tecnólogo, ele é exclusivamente de uma determinada área. Claro. É uma profissão nova, está começando agora, as pessoas naturalmente precisam. Tem logística, tem vendas, tem marketing, tem finanças, tem orçamento, tem RH, tem várias delas. Depende da faculdade, ela oferece. O que, na realidade, nós precisamos fazer é que as faculdades e os empresários se unam. Tem um programa antigo que a gente falava, que é exatamente a relação universidade e empresa. Na época do ano passado, na gestão antes do Beto Studat, que estava muito meu amigo, foi meu aluno, é um cara que eu tenho assim, um carinho muito grande pelo trabalho, pela visão dele. Um amigo querido nosso. Ele, então, tinha uma organização lá na Federação das Indústrias, antes da gestão dele, que trabalhou essa questão. Trouxe gente de Israel para cá e tal, quando na realidade não sei o que faziam. Porque o que precisa, de fato, é as pessoas começarem a trabalhar em cima das experiências. E eu vi, em uma certa ocasião, um reitor de uma universidade aqui, desculpa, eu não vou citar o nome, em que, numa determinada oportunidade, ele foi questionado sobre a história de por que eu não tenho um profissional de pesquisa da universidade na minha empresa. Ele disse, porque lá os nossos pesquisadores são de tempo integral. Medita sobre o que ele disse, que é um verdadeiro absurdo. Claro. Então, eu sou aqui do jornal, eu não saio daqui do jornal. Não, eu saio daqui, eu vou para a sociedade, claro. Eu influencio, volto. E é isso que no exterior tem, que é exatamente aquela questão da que se chama da massa crítica. O que aconteceu? O que eu posso fazer? Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, que agora vocês vão ficar com as dicas de saúde Unimed. Olá, amigos. Estamos de volta com as dicas de saúde Unimed. Hoje vamos abordar uma doença com graves repercussões sociais, graves repercussões econômicas e graves repercussões emocionais e espirituais na família. O mundo de hoje, com sua complexidade, o mundo de hoje com seu caos, com as incertezas, o mundo de hoje é decorrente da instabilidade, e, vamos dizer assim, o mundo de transição civilizatória que nós vivemos, perturbado, conflituoso, leva as pessoas a, em idade improvável, desenvolver uma doença caracterizada principalmente por perda de memória, perda de orientação em consequência e depois demência total, inclusive levando até a perda de faculdades mentais e loucura. É a doença de Alzheimer, em homenagem ao médico alemão que estudou e descobriu todos os pormenores dessa doença no início do século passado. Bem, como reconhecer um paciente, mulher ou homem, não interessa, que já tem mais de 60 anos, ou menos talvez, e que começa a apresentar sinais dessa doença? Você tem que observar, primeiro, a conduta normal dele em seus hábitos regulares, ordinários, do dia a dia, do cotidiano. Se esse paciente esquece, ainda dentro de casa, coisas menores, chaves, sapato, lugares que ele pratica ou frequenta
de maneira assídua, cotidiana, dia a dia, então você vai ver se ele está tendo esquecimento dentro de casa, no ambiente doméstico. Em segundo lugar, ele pode ser observado em relação ao nome das pessoas, nome de amigos, ou nome de datas, datas importantes, data do convívio íntimo, de aniversários, de casamento, de batizado, seja lá o que for. Ele pode esquecer também compromissos que anteriormente ele jamais esqueceria. Ele pode estar esquecendo também, ele pode estar apresentando também desorientação de endereços em ruas. Ele pode, inclusive, estar dirigindo e se deslocar a uma região completamente fora do traçado, fora do destino que ele gostaria de estar. Então, esses sintomas são os sintomas iniciais. Posteriormente, o paciente passa a apresentar algumas formas até mesmo de delírio, de perseguição, delírio de grandeza, delírio de doença, exagerando doença, exagerando grandeza, assim, delirando, com um quadro até de paranoia, como se fosse uma psicose. E, por fim, às vezes esse paciente começa a levar quedas dentro de casa e com consequências realmente drásticas para a família, porque nessas alturas esse paciente tem que ser cuidado de maneira eficiente, de maneira sistemática, contínua, 24 horas, levando a um verdadeiro sacrifício, até mesmo econômico, né, da família dedicar tantos cuidados a esse paciente. Fora o problema de asseio, o problema de aquisição de remédio, o problema de cobertura com o plano de saúde, ou mesmo até mesmo na rede do SUS. Então, esse paciente tem que ser devidamente olhado, observado, se ele precisa realmente, imediatamente, de um médico ou de cuidados, até mesmo de psicólogo e psiquiatra. Quando você observar num amigo, num parente, num companheiro, numa pessoa que convive com você, esse tipo de sintoma, esse quadro clínico, como a gente chama, você tem que dar uma mão a esse paciente, levá-lo a um médico, no caso da rede do SUS, e se for o caso dele ter o plano de saúde Unimed, pode levá-lo à nossa rede de atendimento de médicos cooperados, que são bastante competentes para reconhecer clinicamente e tratar o quadro de Alzheimer. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Formando Opinião, onde hoje eu recebo aqui o professor Ilailson Araújo. Ele é o vice-diretor de Planejamento Estratégico do CFA, que é o Conselho Federal de Administração. Nós conversávamos no primeiro bloco sobre a carreira de administrador, a nova carreira de tecnólogo. Isso. Agora, Ilailson, eu queria falar com você rapidinho, ou te perguntar rapidamente, sim, como é que você vê hoje a gestão política e econômica do Brasil hoje? Olha, eu acho que, na realidade, no Brasil está dentro de uma concepção de miopia com relação ao problema. Ele não vê, não percebe absolutamente, quer dizer, os que dirigem a administração pública brasileira, ela é, ao invés de ser feita por pessoas selecionadas para trabalharem na função, são pessoas que vêm de origem política, é aquela história das arrumações, dos arranjos políticos, e ficam sem fazer absolutamente nada, sem nenhum sentido, né? Às vezes aproveita o cargo para se promover com uma possibilidade de amanhã galgarem uma posição majoritária e aí vai. Ou até mesmo fazendo coisas escusas que acabam, ao invés de ajudar, a atrapalhar muito. Não e só, muito, né? Isso. Então, o que nós estamos passando, o que estamos passando, graças a essa má administração, ao meu ver, né? Então, como você admite o envio ao Congresso Nacional um orçamento, e não precisa ser o Congresso Nacional, na própria empresa privada, você preparar um orçamento com o déficit não existe. O orçamento é uma peça em que, dentro da sua concepção teórica, ela tem uma fonte de entradas e uma fonte de saída. Administra-se o quê? A melhor forma de sair em função das entradas. O restante é conversa. Então, tudo em administração que você fizer de forma muito simples vai acontecer com sucesso.
Então o país é entregue a um grupo de pessoas despreparadas, não são pessoas que de uma hora para outra saem do ministério, vão para o outro, saem de uma secretaria, vão para outra, sem ter habilidade alguma e, na minha maneira de entender, sem ter a visão do compromisso social que é necessário e imprescindível ao cargo e, evidentemente, à posição que ele ocupa na sociedade, ou seja, na empresa pública ou na empresa privada. Um dos casos mais recentes não, de ontem para hoje, é exatamente a admissão do presidente da Volkswagen na Alemanha. Quer dizer, o cara tem um grupo que manipulou um sistema, um software de emissão de gás, carbono no ambiente, e ele não tomou providência. Quando foi flagrado, ele pediu desculpas, coisa que aqui não se faz, ele comeu coisa, e no outro dia pediu para sair porque se sentiu... Não foi nem pediu, foi convidado. Foi convidado a se retirar, exatamente. Mas fica mais fácil. Né? A posição, por exemplo, que o japonês utiliza, quer dizer, essas coisas todas nós precisamos aprender para poder, na realidade, fazer uma reversão do quadro de gestão nacional. Aqui a pessoa fica no cargo, ele assume qualquer cargo hoje, ele quer ser eternizado naquele cargo. Ele não acha que... ele não diz eu estou, ele diz eu sou. E permanece com essa concepção. Exatamente. É uma concepção completamente fora da realidade do mundo atual, né? Uma coisa que me preocupa muito e fica dito, né, por nós administradores, por exemplo, com o grupo que a gente sempre trabalha, que é uma necessidade das pessoas compreenderem de que você tem um trabalho a realizar. E esse trabalho é para um cliente. Eu tive num hotel muito famoso, que não tem, nessa rede de hotel, não tem a unidade do Brasil, que é o Ritz-Carlton. E eu fui lá em Nova York, entrei e fui fazer o que eu gosto de fazer. Alguns dizem, pedante, você é muito cheio de coisas e tal. Não, eu fui. Eu me instalei, paguei uma nota preta em dólar para passar um dia lá. E, coincidentemente, encontrei o concierge, o cara que trabalha na recepção. Eu encontrei, ele é americano, e eu, então, comecei a conversar com ele, e ele disse assim, pois não, que prazer em receber e tal. E eu, já surpreso, e se você é americano, sou casado com uma cearense. Casado com a cearense? Olha, ele viu lá que eu era cearense. Nós estávamos conversando alguma coisa sobre o Ceará. E então tinha uma coisa que, por exemplo, aqui nós temos os nossos empresários uma dificuldade enorme. Contratam uma consultoria, essa consultoria vai e faz uma missão para a empresa, fica essa missão num quadro aqui atrás, se alguém perguntar, ele vai ter de virar para falar. E eu fiquei impressionado porque no Ritz-Carlton, que é uma cadeia de hotéis espalhada em toda a Europa e os Estados Unidos, a missão de lá, repare, você nunca mais vai esquecer. Damas e cavalheiros atendendo a damas e cavalheiros.